Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou o Daniel Angelim. Bora falar um pouquinho desse 2-1 entre Cruzeiro e Operário. Vitória dentro de casa muito importante para afastar de uma vez por todas qualquer chance de abaixamento nesse fim de Série B, né? A gente sabe que o acesso, infelizmente, já não teria como mais, mas agora, de uma vez por todas, a gente afasta qualquer chance de rebaixamento. Então, nas próximas duas últimas rodadas, o Cruzeiro vai entrar em campo sem peso algum em suas costas, a não ser o peso de não ter conseguido o acesso nesse ano, né? Que ao meu ver é tão trágico e é tão ruim quanto o rebaixamento de 2019. Então o nosso time vai poder de repente testar algumas peças que não vinham jogando com tanta frequência, rodar um pouco mais o elenco, até porque a gente está apenas cumprindo tabela a partir de agora. Geralmente o Cruzeiro começa seus jogos de certa forma bem, tendo imposição dentro de campo. Eu pelo menos tenho percebido nos últimos jogos que os primeiros 5, 10 minutos do Cruzeiro tendem a ser os melhores dele dentro da partida. Só que hoje, mesmo jogando dentro de casa, o Cruzeiro não conseguiu em momento algum e nem sequer nesses minutos iniciais da partida ser melhor do que o adversário. O Operário, por mais que seja o visitante e um time de certa forma sem expressão, ele colocou a bola no chão, foi para cima do Cruzeiro, tomou o controle das ações de jogo e com isso o Cruzeiro teve muita dificuldade durante toda a partida. Tá certo que a gente achou o gol no primeiro tempo ali, né? Depois de uma bola afastada de cabeça pelo Manuel, onde o zagueiro Ricardo Santos, se eu não estou enganado, pula e não consegue cortar a bola. E aí sobra para o Sobis, no pé de quem tem competência, né, para fazer gol. Ele cobra o goleiro e faz um belo gol, abrindo o placar do jogo, tirando, né, aquele peso das costas do Cruzeiro. Depois do gol, o Cruzeiro, de certa forma, melhorou na partida, mas ainda assim eu achei que o Operário teve o domínio do primeiro tempo. Então a gente percebe a fragilidade desse time do Cruzeiro. E eu vou ser talvez até um pouco polêmico. Eu não acho que o Cruzeiro tem um elenco horroroso como todo mundo pensa que tem. Eu acho que o nosso time apenas não vem sendo treinado há muito tempo. Então o resultado que a gente vê dentro de campo é isso. Jogadores perdidos, sem uma forma tática de se jogar, sabe? Parecem não saber o que fazer com a bola nos pés. E eu, comparando o elenco do Cruzeiro com os demais da competição, eu sinceramente acho ainda que o nosso tem qualidade técnica superior, só que a gente já não é bem treinado há tanto tempo que esses caras parecem ter perdido noção do que fazer dentro de campo. Adilson Batista não conseguiu dar um padrão tático ao time, Anderson Moreira não conseguiu, Ney Franco muito menos, e agora com o Filipão, por mais que ele tenha conseguido aqueles resultados positivos na sua chegada, a gente voltou a ver esse time do Cruzeiro perdido, sem saber o que fazer com a bola nos pés dentro de campo. Então eu acho que essa falta de treinamento consistente, efetivo do elenco, acho que acaba resultando nessa coisa horrenda que a gente vê dentro de campo. Mas eu acho que ainda há alguma qualidade no elenco do Cruzeiro, por mais que muitos jogadores sejam contestados e sequer deveriam estar mais no Cruzeiro, como é o caso do Jadson, né, Orei de Taioba, que mais uma vez entrou em campo hoje, não comprometeu, mas acabou perdendo um gol ainda no segundo tempo, né, para matar a partida e esfriar o jogo de vez, para não deixar qualquer chance de empate do Operário. Cruzeiro no segundo tempo, de certa forma, teve alguma melhora. Jogadores como William Potker, por exemplo, cresceu muito de rendimento. O Ayrton, eu achei que jogou bem a partida como um todo. Voltou a ser aquele cara que pega a bola, que vai para cima, que cria jogadas. Ele sofreu 2 faltas ali na entrada da área, onde o Sobis não conseguiu aproveitar nenhuma delas. Então eu gostei muito da partida do Ayrton. Fazia tempo que eu não o via jogando em bom nível como foi hoje. Como eu disse, no segundo tempo o Potker cresceu muito de rendimento também, fez algumas jogadas. Depois que ele passou a jogar de centroavante, eu achei interessante, cara, porque ele tem a força física, tem alguma velocidade. Então teve até um lance no fim do segundo tempo, lá na ponta esquerda, que ele ganha velocidade, leva até dentro da área. O Ayrton finaliza e bate no defensor do Operário, e depois o Wellington acaba perdendo um gol de frente a frente ali. Tá certo que é uma bola meio a queima-roupa, sobrou para ele meio que no susto, mas é aquela oportunidade que o cara não pode perder, né? Então o Potker, além de ter feito o nosso segundo gol em um belo lançamento do Manuel, o Potker foi, dominou no peito, entrou em velocidade, finalizou muito bem, nos garantindo a vitória. Então ponto positivo para o gol do Potker, que eu acho que fez um bom segundo tempo. E o melhor em campo, na minha opinião, por mais que na votação da Globo lá tenha sido o Fábio, que realmente fez uma boa partida, algumas intervenções interessantes, não deixou
a desejar em nenhum lance no gol. Aquele gol do Ricardo Bueno, né, o primeiro do Operário, o primeiro e único, a bola acabou desviando um pouco no Manuel. Eu achei que o Fábio poderia ter tido um pouco mais de poder de reação, mas nessas bolas desviadas é sempre complicado, e foi um chute forte. Então eu não vou intitular como falha do Fábio, mas eu acho que para um cara do nível dele, acho que poderia ser uma bola defensável, mas como eu disse, esses chutes desviados pegam de surpresa e são bem complicados. Mas vamos falar do Manuel, cara, porque talvez tenha sido a melhor surpresa do ano. Quando ele retornou para o Cruzeiro, acho que ninguém esperava tanta coisa dele assim, apesar de saber da qualidade dele. Só que o Manuel, cara, se não fosse algumas peças nesse elenco do Cruzeiro, com certeza a gente teria passado muito mais sufoco nessa Série B. Se não fosse a chegada do Filipão, se não fosse o Manuel, se não fosse Fábio, se não fosse o retorno do Sobis. Então tivemos alguns pilares para construir essa permanência na Série B. E que triste, né, cara? Olha que deprimente. Pilares que construíram a permanência do Cruzeiro na Série B. Então a gente vê o quão decadente o nosso time está, né? Porque era pra gente estar comemorando acesso, comemorando o título talvez, comemorando a parte superior da tabela. E hoje estou aqui para falar que um dos pilares da permanência do Cruzeiro na Série B foi o Manuel, que hoje deu 2 assistências, né? Deu assistência de cabeça para o Rafael Sobis, deu assistência num belo lançamento para o Potker, e participou também, de certa forma, no gol do Operário, né? Então o Manuel com 100% de aproveitamento nos gols da partida. Mas vamos destacar aí o quão importante foi o Manuel nessa Série B para o Cruzeiro, porque se não fosse ele ali para segurar o toco na zaga, para dar aquela vibração para o time, com certeza as coisas teriam sido muito mais difíceis. Então o Cruzeiro, de certa forma, encerra, entre aspas, a sua participação na Série B, conseguiu permanecer. E é como o Fábio disse na entrevista ao fim de jogo, agora é olhar para frente, planejar bem o próximo Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro não pode errar mais e tem que almejar o acesso, porque a cada ano que passa e o Cruzeiro permanece na Série B, parece que vai ficando mais difícil de equalizar as dívidas, de conseguir patrocinadores, de conseguir confiança, e com isso, consequentemente, a pressão nas costas dos atletas dentro de campo vai aumentando também. E aí vai virando uma bola de neve e fica cada mais difícil da gente se recuperar dessa situação incômoda, delicada, triste e deprimente que a gente está nesse momento, né? Então, vitória do Cruzeiro por 2-1. Deixa aí nos comentários, na sua opinião, quem foi o melhor em campo. Para mim foi o Manuel. Quem foi o pior? Se alguém poderia ter entrado no lugar de quem? Filipão mexeu bem, não mexeu? Enfim, use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.